Bíblia no no livro ou na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nosso Deus, nessa manhã, nos reunimos, Senhor, com o objetivo de estudarmos a Tua palavra. É a escola bíblica dominical. Então, meu Deus, que o Teu Santo Espírito, que é o nosso professor, como Ele mesmo se declara, nos auxilie, nos ilumine, abra o nosso coração para aprendermos a Tua palavra, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a vivermos a mesma. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O Diogo, o Heber que está na mesa. Heber, diminui um pouco o retorno, está dando um pouco de eco, tá? Por favor. Então, gente, irmãos, há um desejo, eu creio que em todo cristão, mas um desejo que acredito que todos deveriam ter. A Bíblia diz que todo cristão, ele tem um desejo muito forte intimamente, que é o desejo da glorificação. A Bíblia diz que nosso espírito geme, suporta angústia, não só nós, mas a própria natureza, esperando o dia da redenção, o dia da glorificação. Eu creio que o desejo por maturidade espiritual também deve fazer parte da vida de todo cristão. Eu quero crescer. Eu quero parecer mais com Jesus. Eu quero me tornar maduro na fé. Desculpa. O texto de Efésios, que nós pelo menos não iremos ler, pelo menos agora, capítulo 4, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo delineia esse desejo para a igreja como um propósito de Deus, como um desígnio de Deus. Paulo está falando, o apóstolo Paulo, sobre Jesus Cristo ter compartilhado, dado dons aos homens. E esses homens receberam esses dons para poder edificar a igreja. E essa edificação da igreja, Paulo diz assim, para que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, à estatura de Jesus. Então, quando se fala de maturidade espiritual, nós estamos falando sobre a linha da Bíblia, é que todo cristão seja como Jesus. É natural também termos a ciência de que nós só seremos igual a Jesus no dia que nós formos glorificados, porque a Bíblia diz em dois textos, Paulo diz uma vez em Colossenses e o apóstolo João diz outra vez, que nós só seremos igual a Jesus no dia que nós seremos ou formos totalmente transformados ou glorificados. Mas nesse período até lá, o cristão deve desejar isso. Querer ser como Jesus. Mas aí pinta algumas perguntas, como por exemplo, como alcançar a maturidade espiritual? É bem provável que alguns de nós pensamos assim: para que eu me torne como Jesus Cristo, é só deixar as águas rolarem. É como se a gente entrasse num barco e
quisesse chegar em Boca do Acre, entrar num barco e deixar, mesmo sem um motor, mesmo sem remar, o curso do rio vai levar até lá. A vida cristã não é bem assim. Não é dessa maneira. Mas como alcançar a maturidade? Há uma outra pergunta que essas pessoas que buscam maturidade, que querem ser mais parecidas com Cristo, devem fazer é: como saber se eu sou ou se eu estou alcançando a maturidade? Domingo passado, depois da escola dominical, um jovem me chamou, me fez essa pergunta: pastor, como eu posso saber se eu estou maduro espiritual? E eu levei ali, eu acho, talvez 1 minuto pensando na pergunta dele. Que pergunta interessante. Eu até falei para ele: que pergunta interessante, irmão. Como eu posso saber? Como você pode saber? A Bíblia dá algumas dicas, alguns sinais de que uma pessoa, de que um crente em Jesus Cristo está alcançando a maturidade. Uma outra pergunta também tem a ver com o oposto disso: eu estou estagnado espiritualmente. Eu fui tentado a fazer um slide, mas não fiz, com gráficos. Como eu sei que as pessoas têm dificuldade com gráficos, por isso que eu não fiz. Para demonstrar, me parece, a vida da igreja, como é a vida espiritual de muitos, se não de todos nós. Mas se você tiver alguma curiosidade sobre gráfico, olhe os gráficos da função do primeiro grau, da função do segundo grau e da função constante. Para alguns eu falei em inglês, né? Pior ainda, porque alguns entendem inglês. Mas a função constante, o nome já diz assim, constante. Porque se você pegar o gráfico, não oscila. Do jeito que começa, termina. Daí o nome, função constante. A do segundo grau são parábolas. Ela pode começar descendo, mas depois sobe. Mas ela sobe, depois ela desce. E é assim, ó. Alguns de nós demonstram isso também, né? Uma hora é lá em cima, outra hora é lá embaixo. Mas a função do primeiro grau, crescente, ela tem sempre uma inclinação. E ela vai, com o decorrer do tempo, ela vai crescendo. E quanto mais tempo passa, mais ela cresce. O projeto de Deus para as nossas vidas, com respeito ao crescimento espiritual, maturidade, é que todos nós tivéssemos alguma inclinação de crescimento. Mas será que eu estou estagnado? Ou será que eu estou progredindo? Aqui nós temos um texto, primeiro, que nós vamos analisar nessa manhã, que nos dá algumas dicas, alguns sinais de pessoas que estão crescendo espiritualmente, ou o contrário disso. Os sinais de alguém que está alcançando a maturidade espiritual. Vamos voltar ao texto, que diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Deixa eu parar só um pouquinho. Hoje vamos olhar o aspecto positivo aqui desse texto, porque o escritor de Hebreus aqui, ele não está falando de crescimento espiritual, ele está falando de estagnação espiritual. Então ele está ensinando sobre o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14, o escritor vai explicar para os hebreus Jesus como o sumo sacerdote em substituto de Arão. A nova aliança. Então, qual é o papel e qual é a função de Jesus? Além de ser o legislador, Jesus também é o sumo sacerdote. Então, ele começa a falar sobre a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Quando ele começa a escrever sobre esse assunto, chega no versículo 10, ele abre um parêntese e faz esse comentário: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Se não tivesse a continuação do verso, nós poderíamos pensar assim: número 1, ele não vai explicar porque ele não sabe.
Ele não entende, ele não sabe explicar. Número 2, ele até pode saber, mas ele não está conseguindo palavras para poder fazer essa transição entre o sumo sacerdócio de Arão para o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Mas o versículo 11 não diz esse seu motivo. Por que são difíceis de entender e de explicar? Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Tardios em ouvir, meus irmãos, a expressão mais da nossa língua, da nossa cultura, mais se aproxima é assim, vocês, perdoem-me aqui a expressão, é como se o escritor tivesse dito assim, vocês se tornaram lesos. Vocês não conseguem acompanhar o raciocínio. E o motivo pelo qual eles se tornaram tardios em ouvir é porque eles se estagnaram na vida espiritual. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, o primeiro sinal que qualquer pessoa, qualquer crente em Jesus Cristo precisa para alcançar a maturidade espiritual, se encontra no versículo 12, atendendo ao tempo. Todo cristão, para se tornar maduro espiritualmente, ele precisa de tempo. Todo cristão precisa de tempo como qualquer outro ser vivo. Por exemplo, se você plantar, e essa ilustração é interessante, se você plantar um pé de abacate ou um caroço de abacate, até que ele produza fruto, é o mesmo tempo que um pé de milho? Não. Só que ambos precisam de tempo, são tempos diferentes, porque são frutos diferentes, são árvores diferentes, mas todos precisam de tempo. A vida cristã, para alcance da maturidade, é preciso que todos tenham tempo. Tempo ele é tão importante para o desenvolvimento da nossa maturidade, que é um requisito para que alguém não ocupe o cargo pastoral, que ele não tenha tempo. Lembra o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,6? Não seja neófito. Não existe, irmãos, maturidade espiritual sem termos essa questão tempo. É necessário. Aqui ele fala assim, o tempo que eles tinham já era para serem mestres. Mas o tempo é necessário. Meus irmãos, ninguém chega à maturidade sem tempo. Mas é por isso que eu digo que às vezes o tempo pode ser enganoso, somente o tempo. Porque a gente pode pensar assim, então, meu caso, eu tenho 22 anos de vida cristã. Então eu já tenho tempo, e por ter tempo eu posso dizer que eu sou maduro. Biblicamente, não. Porque esses irmãos aqui tinham tempo, mas eles não tinham maturidade. Então, o tempo é apenas uma variável. Ou melhor dizendo, é apenas um critério. Talvez o primeiro critério que todo cristão precisa para poder alcançar a maturidade espiritual. Mas somente o tempo não torna ninguém maduro espiritual. Eu diria, meus irmãos, que ninguém chega à maturidade sem tempo, mas nem todos os crentes que têm tempo de conversão são maduros. Vocês entenderam a diferença? Todo mundo que é maduro espiritual precisou de tempo, mas nem todo mundo que teve tempo se tornou maduro. Então, tempo é indispensável. A segunda característica ou critério de uma pessoa madura aqui no texto se encontra no versículo 12 também. Ele diz que esses irmãos já deveriam ter tempo, aliás, já tinham tempo para serem mestres, atendendo ao tempo decorrido.
tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O segundo critério, irmãos, eu vou chamar de capacidade de absorver a palavra de Deus. Aqui ele diz assim, que todos os cristãos que estão aqui ouvindo, ou melhor dizendo, iriam ler e outros iriam apenas ouvir, porque o índice de analfabetismo no período do Novo Testamento era enorme. Poucas eram as pessoas que tinham a capacidade de ler. Então, muitas dessas pessoas, elas iriam ouvir o que o escritor escreveu por meio de um líder, de um pastor, que iria ler essa epístola para eles. E aqui ele diz o seguinte, que esses irmãos deveriam já ser mestres por causa do tempo. E quando eu leio essa palavra, mestres, deveriam ser mestres, essa frase, me leva a um dilema. É possível, será que a Bíblia ensina que somente os intelectuais bíblicos que podem chegar à maturidade? Porque imagina só, se nós temos irmãos que não sabem ler, será que essas pessoas nunca irão atingir a maturidade espiritual, tendo em vista que elas nunca se tornarão mestres? Porque talvez a gente possa pensar que somente por meio de conhecer, de entender a Bíblia, é que alguém possa se tornar um mestre. Não é isso que o autor está dizendo. Ele está dizendo que se eles tivessem sido atentos no ouvir. Às vezes, irmãos, os irmãos querem me convencer a assistir os MMA da vida. Ai, pastor, é tão legal, é bom, o cara quebra a cara do outro, mas não é violento, o senhor que está enganado. E aí, quando tem esses MMA, eu percebo no domingo, vários irmãos estavam atentos no MMA e tardios, estão dormindo. É perigo até cair, quebrar uma cadeira, se machucar, estão dormindo. Por isso que eu não assisto. Porque hoje é o dia de quem? Pois é, hoje é o dia do Senhor. E eu tento, sábado à noite, deitar o mais cedo possível com a família, para a gente poder acordar disposto, para poder não ser tardio no ouvir. É um princípio de vida meu. Pela graça de Deus eu aprendi isso logo no início da minha vida cristã. É o dia do Senhor. Inclusive amanhã o mundo comemora o Natal, que seria o dia do nascimento de Cristo. Hoje é o nosso Natal. Hoje é o dia que Cristo ressuscitou. Por isso é chamado o dia do Senhor. É hoje. O meu pastor, um dos meus pastores dizia assim, chegava de manhã e dizia, hoje é o dia do Senhor. Voltando aqui, irmãos, o que me deixa aqui curioso é que o escritor fala que esses irmãos, eles são crianças porque eles precisam que outros irmãos expliquem novamente a eles princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Deixa eu pegar aqui uma criança, vocês têm alguma criança aqui? Não, aí já tá, isso aí já come até tijolo. Quero pegar uma criança. Ah, tá ali. Letícia? O nome dela? A Verônica. Meus irmãos, se a Verônica pegar, cozinhar uma carne, fizer um pirão de farinha de cruzeiro, com carne, e dar para a Verônica, o que ela pode fazer com a Verônica? No mínimo ela vai adoecê-la, ou ela pode até
matar. É isso que Paulo está dizendo. O escritor de Hebreus. A Verônica ainda não tem capacidade, o organismo dela não tem capacidade de absorver alimento sólido. Ela só se alimenta de leite. O leite é importante para a Verônica. Mas vai ser importante toda a vida? Não. Inclusive, se não me engano, os médicos recomendam até o 6º mês, é isso? Somente o leite materno. Mas a Verônica, se ela continuar só no leite materno, eu não sei se ela toma outro leite, mas digamos que ela só tome leite materno. Quando ela passar de uma certa idade, os médicos vão dizer, tira porque vai prejudicar o crescimento dela, porque ela não vai querer comer outra coisa. Ela não vai crescer porque ela está se alimentando de leite, e leite é só quando ela era criança. Esses irmãos aqui, é isso que o escritor está dizendo. Eles teriam tempo para comer pirão de farinha, carne, verdura, feijão, o que fosse. Mas eles tinham tempo, mas não tinham crescimento, e o organismo deles não conseguia, espiritual, absorver as substâncias que tem no alimento sólido. Agora a pergunta que fica é, o que é esse leite espiritual? Na epístola de Pedro, 2 Pedro 2, Pedro diz que o leite espiritual é o evangelho especificamente. Mas aqui o texto diz, mas eu queria que você voltasse um pouquinho em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 3. Enquanto vocês procuram aí, 1 Coríntios 3, 1 a 3, é incrível como a linguagem de 1 Coríntios 3, 1 a 3, é semelhante a Hebreus 5, 11 a 14. Observe. Paulo diz, aqui é Paulo mesmo, tá? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha só a linguagem. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido. Porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Há umas 2 semanas atrás, quando eu trouxe uma mensagem sobre esse texto, eu fiquei me perguntando, o que é o alimento espiritual chamado leite? Porque aqui Paulo diz, leite vos dei a beber. Mas especificamente, o que é esse leite? Eu falei a vocês que Pedro diz que o leite espiritual é o evangelho. Mas o contexto que Paulo fala que o evangelho é o leite, genuíno leite espiritual, subentende que Pedro está dizendo que em qualquer parte, etapa da nossa vida, vai fazer diferença. Nós precisamos disso. Aqui Paulo diz que esse leite é num período errado. O escritor de Hebreus, novamente, cita nos versículos 12 e 13, essa questão do leite. Mas o texto aqui diz, preste bem atenção, irmãos, o que é o leite espiritual. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então nós sabemos que pelo texto que o leite espiritual aqui é o que, irmãos? Os princípios elementares da palavra de Deus. Ajudou? Ajudou, sim ou não? Ajudou? Não muito. Que aí vem outra pergunta. O que é os princípios elementares? É objetivo ou é subjetivo? O que são os princípios elementares da palavra de Deus? Venha para o capítulo 6, versículo 1 e 2 de Hebreus. Falando sobre avançar, sobre crescer, ele fez essa recomendação nos versículos 11 a 14, e no versículo 1 do capítulo 6 ele diz, por isso, pondo de parte o quê? Pondo de parte o quê?
os princípios elementares da doutrina de Cristo. A mesma coisa. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Aqui está o que é os princípios elementares da palavra de Deus ou da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quantos itens? Vamos lá, comigo. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. 6 doutrinas bíblicas. Agora imagine só, meus irmãos, digamos que Cristo fosse voltar daqui a meia hora. E digamos que, para que nós pudéssemos ir para o céu, nós precisaríamos responder a uma pergunta. Que cada um de nós explicasse o que é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, da ressurreição e do juízo eterno. Só vai com Jesus se responder a essa pergunta. Explique o que é cada uma dessas ou desses princípios elementares. Eu diria que 99%, se fosse esse o critério para ir para o céu, de cada um de nós, 99% não acertaria os 6 itens. Concorda comigo, sim ou não? Sim ou não? E segundo o escritor, isso aqui são o quê? Princípios elementares. São coisas básicas do cristianismo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se nós temos dificuldade ainda nos princípios elementares, o quão estagnados espiritualmente nós estamos. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus. Talvez alguém até colocasse assim, né? Alguém que está aqui ouvindo agora. Fé em Deus, todo mundo tem. É essa fé em Deus aqui que ele está falando. Né? Obras mortas, mas que obras mortas são essas? Inclusive eu gostaria que quando terminasse a escola bíblica dominical, houvesse uma troca de... O que é? Jeffrey, o que seria uma... Né? O que seria uma obra morta? Pois é, uma boa pergunta. E o juízo eterno, como é que vai ser? E a ressurreição, como é que vai ser? E que batismos são esses? Só para não deixar vocês na dúvida, possivelmente aqui quando ele fala de batismos, está se referindo a 2 batismos. O batismo nas águas, imersão, e o batismo com o Espírito Santo. Tá? Para ajudar vocês. Então, as outras depois vocês me ajudam, tá? Brincadeira, irmãos, porque o tempo não é suficiente. Mas então, queridos, eu pensei seriamente sobre isso. Porque eu teria dificuldade de conceituar uma coisa ou outra aqui, se eu fosse conceituar. Tive que parar um pouco e pensar, mas arrependimentos de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E o escritor de Hebreus faz essa parada porque esses irmãos já tinham sido instruídos a respeito dessas doutrinas, mas toda vez que se iria ensinar novamente sobre outra doutrina, ele não conseguia avançar porque eles não conseguiam assimilar. Por isso que o segundo critério de maturidade espiritual é a capacidade de absorver a palavra de Deus. A terceira, irmãos,
se encontra no versículo 14. Diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos. Observe, o alimento sólido é para quem? Para os adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Antes que eu passe para o terceiro ponto, eu fiz um questionamento ainda há pouco e não concluí. Sobre, é possível alguém chegar à maturidade sem conhecimento da palavra de Deus? Creio que não. Agora, é possível uma pessoa que não sabe ler conhecer a palavra de Deus, sim ou não? Sim, eu conheço pessoas que não sabem ler e sabem mais versículo decorado do que você e do que eu. Eu conheço um irmão que ele diz que não sabe ler. E é muito difícil. Quando você está pregando e tem um versículo que ressalta aos ouvidos dele, não é nem aos olhos, porque ele não sabe ler. Quando termina a pregação, ele chega para a gente e diz assim, não é aqui dessa igreja, ele chega: pastor, qual foi aquele versículo que o senhor disse assim, assim? Marque aqui para mim. Aquele irmão, até quando eu estava em Cruzeiro do Sul, há quase 8 anos atrás, ele não se tornou tardio em ouvir. Agora, meus irmãos, é impossível maturidade sem conhecimento, porque da mesma maneira que o ser humano não pode crescer sem alimento, assim também nós não podemos crescer espiritualmente sem o alimento da palavra de Deus. Lembra do que diz lá já com Moisés: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nós não podemos crescer se nós não absorvermos os nutrientes da palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Essa questão de absorver a palavra do Senhor. O terceiro critério, irmãos, aqui no texto, é a prática da palavra. É um pouco diferente de absorver e praticar. Só que eu não posso praticar se eu não absorver. Aqui no versículo 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, preste atenção, aquele que pela prática da palavra tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A prática da palavra. A ideia aqui, irmãos, é de uma pessoa que está se exercitando. Imagina só que se você quer ganhar massa muscular, você quer tornar-se mais forte fisicamente, você vai precisar de 2 coisas fundamentais. Quais são as 2 coisas? Me ajudem. A alimentação saudável, equilibrada, e o que mais? E praticar exercício. Qualquer um de nós, se quisermos ganhar massa muscular, ficar forte, vamos precisar dessas 2 coisas. Alimentação saudável, equilibrada, e se exercitar. É o que o escritor está dizendo. Que o alimento sólido é para quem? Os adultos, aqueles que absorvem e exercitam na prática do dia a dia. A ideia é exatamente essa. Quanto mais maduro, meus irmãos, um cristão está, ele também terá mais capacidade de obedecer a palavra de Deus. Deixa eu lhe dar essa ilustração para você. Um princípio que nós criamos lá em casa, eu mais a Vângela, é quando nossos filhos nasceram, que nós não iríamos tirar nada do lugar. Eles não iriam derrubar ou mexer. E eu acho que dos 2 o Daniel era mais campeão, né? Ele vai mexer, né? E a gente, as coisas que a gente tinha em lugares que que eles poderiam mexer, o Daniel começou a engatinhar, o Lucas também. Ia para a direção e falava: não mexa. Eles faziam assim, ó. Quantas vezes eu ouvi isso? Eles olhavam para a gente. Os seus também eram assim? Filho de Adão, né? E se eles tendessem a se aproximar do que nós dizíamos não mexa, a gente ameaçava. Se eles tendessem, a gente ameaçava já
no traseiro. E até que eles iam crescendo aos poucos, eles ainda tinham aquela vontade de mexer. Hoje o Daniel tem 17. O Lucas tem 13. Eu não preciso mais falar isso para eles. Porque eles já aprenderam, eles cresceram. Eles desenvolveram a capacidade de obedecer. Tem muitas coisas da palavra de Deus, irmãos, que uma criança não consegue obedecer. É preciso de outras formas, né, que Deus possa falar com ela, seja por meio de um de nós, de um outro irmão mais maduro. Ela não consegue. Mas quando ela vai crescendo, ela vai conseguindo desenvolver essa capacidade de obedecer. Nós estávamos falando ainda há pouco, no intervalo, eu e algumas irmãs. As irmãs são as com quem eu estava falando, tá? Para não interpretarem mal. Eu sou irmão. Sobre Natal. E conversa vai, conversa vem, fomos falar sobre árvore de Natal. Aí eu falei assim, eu não uso árvore de Natal porque eu tinha, talvez, não sei, 1 ano, 2 anos de convertido, e eu ouvi uma lição sobre Natal e árvore de Natal. E eu já tinha capacidade de dizer, me convenceu, como é que eu diria? É lógico o argumento, os princípios estão certos, eu não vou usar. Quando eu ouvi a primeira lição sobre dízimo, foi bem semelhante. E aí segue algumas coisas da vida que eu fui, no decorrer do meu desenvolvimento da minha vida cristã, que eu estou desenvolvendo, que você está desenvolvendo, a gente vai conseguindo obedecer. Mas só que antes, não esqueça, para a gente obedecer, a gente precisa primeiramente entender. Ser convencido pela palavra que aquilo que eu quero deixar, ou que eu preciso deixar, está de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então, quanto mais maduro a gente se torna, mais capacidade de obedecer a palavra de Deus a gente tem. Eu não vou falar do texto hoje, mas só para corroborar com o argumento, leia João, capítulo 15. Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não é fruto, o agricultor vem e corta. Vamos falar de fruto daqui a pouco ainda. Mas o ponto é que nesse texto Jesus também fala sobre obedecer. Vocês serão meus amigos se obedecerem aquilo que eu vos mando. Obediência à palavra de Deus. Eu lembro que eu gostava muito de futebol. Assim, gostava, hoje não gosto mais. A minha esposa riu, mas os meninos, diz o Daniel que uma vez teve um sonho que um assaltante entrava lá em casa, estava assaltando tudo, e eu no sofá assistindo futebol, e eles gritavam, pai, eu assistindo futebol. Mas foi só um sonho. E quando Deus me salvou, e eu comecei a congregar, um dia eu ouvi uma lição sobre a necessidade de não deixar de congregar. Que sempre que a igreja estivesse reunida, se eu pudesse, eu deveria estar lá. E os campeonatos, lá em Cruzeiro do Sul, os jogos todos, quase todos eram domingo pela manhã. Não vou mais. Ainda hoje eu corro, né? E vez por outra, um amigo ou um irmão diz assim, vamos uma corrida tal, é 10 quilômetros. Eu falei, acho que eu aguento. Mas qual é o dia? Domingo. Qual é o horário? Pela manhã. Irmãos, acredite, não é porque eu sou pastor que eu não vou. Eu não vou porque hoje é o dia do Senhor. E a igreja do Senhor está reunida. Eu não vou ganhar 1 centavo correndo. Pelo contrário, posso até me machucar. Mas aqui eu ganho muito mais. Porque hoje é o dia do Senhor. Então quando a gente aprende, por exemplo, a congregar, a estar presente na igreja, aprende a obedecer, que eu tenho que orar, que eu tenho que dar o dízimo. São coisas que a gente vai avançando, a gente vai crescendo, obedecendo a palavra de Deus. Mas o terceiro critério, irmãos, é a prática da palavra de Deus. O quarto sinal
Eu coloquei aqui, vencendo o maligno. 1 João, capítulo 2. Versículos 13 e 14. Nós temos o apóstolo João dizendo o seguinte. Eu não vou ler os versículos 12, 13 e 14, só dar uma pequena explicação. Observem aí que nesse texto João fala assim: filhinhos, pais e jovens. Perceberam isso? Filhinhos, pais e jovens. E observe que quando ele fala com os filhinhos, a instrução é uma. Quando ele fala com os jovens, a instrução e a definição é outra. E quando ele fala com os pais, idem. Meus irmãos, eu creio que João aí está tratando de níveis de crescimento espiritual. Ele está falando com crianças na fé, com jovens e com adultos. Quem seriam os adultos? Os jovens ou os pais? Os pais. Jovens e crianças. Mas observe o que João fala para os jovens. Versículo 13. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. É um outro critério que tem que ter na vida de cada cristão que está amadurecendo, é essa capacidade de progressivamente ir vencendo o maligno. Pastor, mas o que seria vencer o maligno? Em primeiro lugar, meus irmãos, é com o aumento do discernimento espiritual, que o escritor de Hebreus diz que com a prática, as nossas faculdades são exercitadas para discernir não somente o mal, mas também as coisas boas. Ou seja, na medida que nós vamos absorvendo e compreendendo a palavra de Deus, a gente vai sabendo, isso é do diabo, isso é de Deus. É uma questão de estar vencendo o maligno. Mas eu diria mais uma coisa. É quando o cristão vai abandonando os velhos hábitos. Os vícios. Aquilo que ele tornava filho do maligno. Na medida que ele vai abandonando isso, ele vai vencendo o maligno. A cada tentação que Deus lhe dá força para que ele vença, ele vai vencendo o maligno. No versículo 14, observe o que João fala sobre os jovens. Ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aqui ele diz que os jovens têm vencido o maligno porque eles são fortes. Jovem é sinônimo de força. Nunca mais eu fiz isso, mas o Daniel. Mas eu tenho bem mais resistência do que o Daniel para correr. E aí um dia desses, nós fomos, uns meses atrás, fomos correr, eu, ele, a Vângela e o Lucas. A Vângela e o Lucas ficaram cronometrando o tempo e nós dois vamos correr. Aí, tiro curto, mais ou menos, acho que uns 100 metros. Vamos ver quem ganha. Aí ele foi e eu fui. Chuta quem ganhou em tiro curto, de força. Chuta quem ganhou. Daniel. Só que eu sou competitivo e digo, não. Eu fiquei herniado, mas eu ganho a próxima. As duas próximas eu ganhei. Mas eu ganhei porque ele já estava mais cansado. Mas é natural que o jovem tenha mais força. Voltando a falar de MMA, alguns meses atrás eu vi alguém falando de uma luta do Vitor Belfort com um outro lutador bem mais jovem do que ele. No dia seguinte eu perguntei a alguém, e aí, quanto tempo demorou a luta? Quem ganhou a luta? E alguém falou assim, o Belfort, já com quase 40 anos, não resistiu à força do lutador mais jovem. E aqui João diz que o jovem tem força, e por ter força ele vence o maligno. Mas o que é que dá força ao jovem lá? Você percebeu? Leia aí o texto. João diz. Leia aí, Cléo, verso 14, bem devagarinho. Tá. Aí, Hebreus. Alguém está em 1 João?
Ok, para aí. Sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. A palavra de Deus permanece em vós. E aí coloque assim, Salmo 119, para você ver quantas vezes o salmista diz: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade nenhuma. Quando ele vai vencendo as tentações, os vícios, os pecados, ele vai vencendo. Sinal de maturidade espiritual. E por fim, meus irmãos, o último, também está nesse mesmo texto de João, quando ele fala para a paz. E o quinto e último sinal de alguém que está crescendo espiritualmente, eu te chamo de pessoas que são, ou que têm responsabilidade, compromisso com Deus e com o seu povo. Pessoas que têm responsabilidade, compromisso com Deus e com o seu povo. Aqui, quando o apóstolo João fala aos pais, quantos aqui são pais? Levanta a mão. Antes de nos tornarmos pais, inclusive vale para as mães também, né? Que aqui é pais, falando do pai, do homem e da mulher. Mas para os homens, qual era um dos desafios para se tornar pai? Será que eu já estou pronto? Será que eu tenho responsabilidade? Será que eu, para poder educar, criar filhos? Irmãos, a palavra-chave de qualquer pai e de qualquer mãe que quer dar o melhor para o seu filho é a palavra responsabilidade. É a palavra doação. Eu já falei isso aqui para os irmãos e estava lembrando disso, sobre essa questão de responsabilidade, doação, de compromisso com os filhos. Eu tenho pedido oração por uma prima minha que está com câncer. Semana passada, o pai dela, o meu tio, veio visitá-la. E eu fui buscá-lo para almoçar com a gente, um dos dias. E a gente conversando, e ele morou com a gente quando a gente era criança, porque o pai dele, o meu avô, não conheci, morreu, ele tinha 11, 10 anos quando morreu, e morou muito tempo com meu pai e com a minha mãe. E ele disse assim para mim: meu filho, o que me lembra do seu pai é que sempre ele só pensava no bem-estar de vocês. Tudo que ele fazia era em prol do compromisso que ele tinha com vocês, de colocar vocês numa escola para estudar, porque ele não estudou e ele queria que vocês estudassem. Ele queria dar o melhor para vocês. Então o meu pai chegou a morar sozinho no Seringal, porque minha mãe e os outros filhos, né, vieram para a cidade estudar. Ele ficou sozinho. Agora imagina só, você trabalhar o dia todo no roçado. Chega em casa, pega uma tarrafa, vai pescar. Chega em casa com o peixe, tem que tratar, fazer para poder comer. Para poder colocar os filhos para estudar. Só pai. Quando a avó não está em casa, eu chego com pão, tem queijo, tem manteiga. Eu acho ruim fazer tudo sozinho. Só pai. Maturidade, meus irmãos, tem a ver com responsabilidade, com compromisso com Deus e com o seu povo. Tem a ver com abnegação, meus irmãos, de abrir mão daquilo que é nosso, por causa do meu irmão. Lembra do que Paulo fala? Ele diz assim: se comer carne, escandaliza o meu irmão, o que é que ele diz? Eu não comerei mais. Quando ele diz que se fez judeu para com os judeus, se fez gentios para com os gentios, se fez que estava debaixo da lei, mesmo não estando debaixo da lei, mas apenas da lei de Cristo. Então, quando a gente se abnega daquilo que por direito é nosso, mas em detrimento da nossa pessoa, em favor do nosso irmão, a gente abre mão. Portanto, quando eu falo de maturidade,
E, naturalmente, do quinto ponto, responsabilidade, compromisso com Deus e com o seu povo, tem a ver também com sacrifício. E aí tem a ver com ministérios. Esses dias eu estava pensando sobre por que nós temos tanta dificuldade de termos irmãos, pessoas que queiram assumir papéis de liderança. E eu cheguei à seguinte conclusão: porque são poucos que querem ter compromisso. Nem com Deus, nem com o seu povo. Eu falei que era o último, era o penúltimo, irmãos. E por último, vou fazer em forma de pergunta para vocês. Qual é uma coisa para todos os seres vivos, até animais, inclusive os seres humanos, qual é uma coisa natural da vida de todo ser vivo que chegou na sua plenitude? O que é natural surgir? Eu não vou responder agora não. Jeff, você pensa em casar? Você pensa em, depois de casar e tal, passar um tempo sem ter filho? Opa, falei. Você pensa em ter filhos? Pensa. James já está tendo, né? Já vai ter. O James não, a Enaine. Manu, você pensa em casar, Manu? Você pensa em ter filhos? Tairine também? Vou perguntar para ele, tá, Tairine? Você pensa em casar? Irmãos, eles pensam em casar e depois de casar, depois ter. Como é que a gente chama isso na vida cristã? Dar frutos, frutificar. E eu vou fechar aqui, 10h30. Na próxima lição, nós vamos falar sobre frutificar. Todo ser vivo, no mundo natural ou no mundo físico, quando ele chega no seu plenitude, ele vai fazer o quê? Ele vai reproduzir. Ele vai multiplicar a sua espécie. Irmãos, se vocês pararem para observar na Bíblia o quanto a Bíblia fala de frutificar. Vamos lá, Mateus 13, a parábola do semeador. Qual é a semente que caiu? O que aconteceu com a semente que caiu em terra boa? O que aconteceu? Ela produziu frutos. A 100, a 60, a 30 por 1. O que que diferencia o joio do trigo na parábola também de Mateus 13? O seu fruto. João capítulo 15, versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Mas todo o que der fruto, meu pai limpa para que produza mais fruto ainda. Frutificar. Produzir frutos. Na próxima lição nós continuamos a falar sobre níveis e tipos de frutos que o cristão tem que produzir.